Isso me leva a um outro ponto muito importante, que é a Guerra Santa. A guerra religiosa que continua em curso, que não acabou. A Guerra Santa eu chamo do extermínio, do genocídio de certas formas de religiosidade e espiritualidade. Quando vocês veem igrejas neopentecostais comemorando porque estão convertendo tribos indígenas na Amazônia, quando vocês veem no Rio de Janeiro formar um conglomerado, uma região onde eles chamam de Complexo do Israel, controlado por milícias, que expulsam e proíbem a prática e abertura de centros religiosos de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, se juntando com traficantes evangélicos que expulsaram dos seus espaços de periferia, de favela, qualquer religião de matriz afro. O que se chama isso mesmo? Guerra Santa. Guerra Santa, e nesse sentido, por ligar-se à religiosidade, uma guerra mágica. A gente vê, junto com isso, um movimento de apropriação da espiritualidade indígena, e entendam de modo muito específico quando eu falo sobre apropriação e apropriação cultural. Ah, valeu, Nini! Uhul! Valeu pelo super sticker. Então, essa questão que eu tô falando de apropriação é muito específica. Apropriação cultural relaciona-se não com você utilizar elementos que são da cultura de outra pessoa. Apropriação cultural é quando as pessoas que deram origem àquela raiz cultural são privadas de utilizar os signos, de utilizar aquela cultura, mas as pessoas do grupo dominante que dominaram e colonizaram aquela população são permitidas a usar aquilo. Então, quando a gente vê o ataque constante às populações indígenas, ao desmonte das terras indígenas, da demarcação de terras indígenas sendo ameaçado, o povo indígena sendo massacrado, mas a ayahuasca, a medicina indígena se tornando popular sem o vínculo com as tribos, sem o vínculo com as lideranças indígenas, a ayahuasca quântica sendo feita em escala industrial e enviada para qualquer lugar do Brasil, isso é apropriação cultural. Isso é apagamento, cancelamento genuíno. Isso é a raiz do que significa cancelar alguma população. Eles não terem direito à voz, não terem direito a exercer a própria religiosidade, a própria cultura. Mas ter os seus signos culturais apropriados como cultura brasileira. Folclore para o povo. Mas eles mesmos não são autorizados a terem voz e contar a sua própria história. Isso também é guerra santa, isso também é guerra mágica, na minha opinião. E eu prefiro dar muito mais, um olhar muito mais cuidadoso e atencioso e crítico para essas questões dessa forma. Outra questão polêmica relaciona-se também com algumas religiões de matriz afro, que é o fato de que a gente entende que por conta das populações que praticam essas religiões estarem muito ameaçadas, a população umbandista diminuiu drasticamente nos últimos 10 anos. Se eu não me engano, foi de 2 milhões para menos de 400 mil praticantes no Brasil, até 2018, mais ou menos. Justamente por conta da perseguição acirrada de vários grupos do outro setor religioso a esses grupos. E aí a gente vê essa população, e a gente vê esse conhecimento de raiz antiga, ancestral do nosso país, de origem brasileira. A gente fala matriz afro, mas a gente tem que reconhecer
que surgiu de fato tanto Candomblé quanto Umbanda no Brasil. A forma como é expressa essa religiosidade é brasileira. E tendo também o fato de que muito do conhecimento do imaginário dessas religiões ainda é majoritariamente expresso de forma oral. Existem pessoas que se prontificaram a tentar fazer uma espécie de codificação, mas não são coisas que são canônicas no sentido de dizer que é uma convenção de todas as pessoas que são praticantes dessas religiões. Mas a gente vê essa memória histórica ancestral sendo ameaçada e, junto com isso, a inserção de conceitos, de práticas de outros vieses, principalmente de práticas ligadas a uma sensibilidade mística europeia. Magia com anjos, magia de poder, magia divina, magia do fogo, magia do não sei lá o que, junto com Umbanda, reiki com Umbanda, isso, aquilo, outro, sendo inserido de uma maneira que seria fantástico se essas populações estivessem fortalecidas o suficiente para se fazerem algo que abarca outras ideias, que abarca outros conceitos e que sintetiza eles e traz para junto de si, junto da sua raiz. Mas quando a raiz dessas pessoas está enfraquecida justamente por elas serem objeto e alvo de perseguição, essa mistura com outros elementos culturais e signos religiosos e místicos de outros lugares do conhecimento mágico me soa muito mais como algo que ameaça aquele conhecimento. A lógica é religião de negro, é religião de preto, no sentido que os meus amigos negros entendem quando eu falo isso. Só que mexe com coisa boa. É religião de negro, mas com alma branca. Fala de magia divina, fala de magia salomônica junto. Ah, tem ali, ó, dá até para encaixar na árvore da vida cabalística. Você medir o metafísico e o religioso do outro pelo seu próprio, para tentar validar ele. Por que Umbanda não pode ser válido por ela mesma? Por que Candomblé não pode ser válido por ele mesmo? Por que tem que misturar e mesclar e olhar sobre o viés da régua metafísica europeia judaica para poder falar e afirmar, olha só, é rico, é poderoso porque se associa com aquilo. Ah, é do bem porque tem reiki junto. Ah, é do bem porque tem quântico junto. Por que não pode ser por si? Por que tem que misturar com outra coisa para poder ser mais palatável para um público branco poder se associar com aquilo sem se sentir desconfortável? São esses os meus questionamentos. É isso que eu falo que é o risco. Questão de limite. Eu não enxergaria como, eles só podem fazer o que sempre fez e ponto. Não tem nada a ver com isso. Eu não sou ninguém para opinar nesse sentido. Mas eu tenho que lançar um olhar crítico para pensar que eu temo pelo apagamento, pela mistura. O sincretismo que não agrega, mas o sincretismo que destrói a cultura, principalmente quando é a cultura de um povo que foi colonizado, de um povo que foi dominado, de um povo que ainda está sendo perseguido. O lado mais fraco dessa mistura sempre vai ser o elo perdido no futuro. Isso tudo para mim também é guerra mágica, é apagamento, é genocídio étnico-cultural. E muitas pessoas morrem nessa guerra santa. De verdade. Eu acho tudo isso mais impactante, mais importante do que degladiar-se a respeito de guerras energéticas astrais. A guerra tá aqui, ó. Tá na carne, tá no sangue da gente.